Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Estamos aqui mais uma sexta-feira, às 20 horas, para darmos continuidade ao estudo da obra Evolução em Dois Mundos. Nós já estamos na segunda parte. Hoje nós vamos falar dos próximos capítulos. Gostaria de iniciar com uma oração, pedindo espiritualidade superior, pedindo a Deus, pedindo aos nossos mentores, aos nossos anjos da guarda, que possam conduzir esse momento, que possam abrir também os nossos canais de entendimento, os nossos canais de compreensão e de aprendizado, para que tudo que seja dito aqui hoje possa ser compreendido, apreendido e aprendido por nós e possa ser revertido para uso na nossa vida diária, que nós possamos utilizar todo esse aprendizado na nossa vida diária, porque o aprendizado precisa ser colocado em prática, senão ele não vale tanta coisa. Um aprendizado que fica somente na cabeça e não é colocado em prática, ele não serve para muita coisa. É necessário colocarmos, portanto, em prática no nosso dia a dia. E esse livro abençoado, que vem nos explicar tantas coisas, tantas dúvidas que nós temos sobre tantas questões, vai abrindo nossa cabeça e nosso entendimento para várias coisas que são importantes. Me coloco agora à disposição da espiritualidade superior, para que tudo que eu possa dizer para vocês possa ser intuído, né? Possa ser ditado por eles. Muito obrigada, gratidão, gratidão, gratidão às pessoas encarnadas, desencarnadas, espíritas, não espíritas que acompanham o nosso curso e que vão, então, estar junto com a gente, seja agora ao vivo, seja depois que a live ficar gravada. Gratidão, assim é, que assim seja. Vou, então, compartilhar os slides com vocês para a gente iniciar. Hoje nós vamos falar do capítulo 15, da segunda parte, sobre o passe magnético, e o capítulo 16, determinação de sexo. São os dois capítulos que nós vamos abordar hoje. Vamos iniciar pelo capítulo 15, passe magnético. Vamos para algumas definições, algumas conceituações que são feitas aí dentro da doutrina para esse assunto. É muito comum a faculdade de curar pela influência fluídica e pode desenvolver-se por meio do exercício, mas a de curar instantaneamente pela imposição das mãos, essa é mais rara e o seu grau máximo se deve considerar excepcional, como Jesus, né? Jesus impunha as mãos e a cura era instantânea. Esse tipo de cura ele é mais raro dentre as pessoas que estão encarnadas na Terra. Pela prece sincera é que uma magnetização espiritual provoca-se a desagregação mais rápida do fluido perispiritual. O médium curador transmite o fluido salutar dos bons espíritos. Então, a gente tem, como na imagem aí, o médium que está aqui emitindo o passe para a pessoa que está recebendo, e a gente tem aqui o espírito de luz. Então, é um passe conjunto, espiritual, junto com o médium que vai transmitir essa energia salutar para a pessoa que está lá prestes a receber. Essa primeira parte está em A Gênese, o Céu e o Inferno e no Evangelho segundo o Espiritismo. Agora vamos aqui para o livro Mecanismos da Mediunidade. Ele lá diz assim, André Luiz, né? O passe, como gênero de auxílio, invariavelmente aplicável, sem qualquer contraindicação, é sempre valioso no tratamento devido aos enfermos de toda a classe. Então, não importa quem não importa se é espírita ou não espírita, né? Se a pessoa aceitar aquele passe, ele vai ser sempre bem-vindo para que ela possa alcançar essa cura, seja uma cura física, seja uma cura emocional, psicológica, espiritual. O passe é uma transfusão de energias psíquicas. Emmanuel nos fala isso em O Consolador. O passe é uma transfusão de energias alterando o campo celular. Isso nos é dito por André Luiz em Nos Domínios da Mediunidade. E o Divaldo, no livro Expiação e Reparação, no capítulo Loucura e Obsessão, ele diz assim:
visitando enfermos, socorrendo necessitados, aplicando passes ou bioenergia, como se modernizou o labor, enfim, a caridade é um esporte da alma, pouco utilizado pelos candidatos à musculação moral e inteireza espiritual, né? Ditado por Bezerra de Menezes. André Luiz divide os nossos corpos espirituais em 5, né? Sendo que 2 são materiais, são próprios da Terra, e 3 deles são espirituais. Como André Luiz divide o veículo de manifestação do espírito na Terra, então a gente tem o corpo físico e o duplo etérico, que são empréstimos da Terra. Quando nós reencarnamos, a nossa mãe, nós estamos dentro do ventre da mãe, ela puxa o fluido cósmico do planeta, que nós vamos reencarnar, no nosso caso a Terra, e esse fluido cósmico vai formar o corpo físico e o duplo etérico, que são, então, os veículos pelos quais nós caminhamos no planeta em que estamos reencarnando. Quando desencarnamos, ou antes de reencarnar, o que nós temos é o perispírito, que guarda o corpo mental e o espírito. Então, a gente tem uma parte material e uma parte que é espiritual. André Luiz divide o corpo físico na Terra em 2 metades, que denomina hemisférios, considerando a nossa capacidade de percepção através dos sentidos físicos. Um campo visível, somático, tangível, perceptível aos sentidos físicos, que é o corpo físico, e um campo psicossomático, ainda invisível na Terra, inacessível aos sentidos corpóreos, que é o corpo espiritual ou perispírito. Qual a simbologia usada por André Luiz para descrever a composição do corpo humano? André Luiz se utiliza da figura do Estado, criado pelos homens para a divisão geopolítica da Terra, para descrever o veículo físico em que o espírito se expressa nas experiências corpóreas necessárias ao seu processo, ao seu progresso. Desse modo, o corpo físico é definido como sendo um estado orgânico, onde órgãos são as províncias desse estado e as células são as comunidades. Então, aqui a gente tem uma divisão do corpo físico aí com seus órgãos e tal, de acordo com o que André Luiz nos fala. Diz André Luiz que o sistema hemático representa no corpo físico o conjunto das energias circulantes no corpo espiritual. Qual é a fonte dessas energias? Tais energias são tomadas pela metade, através da respiração, ao reservatório incomensurável do fluido cósmico. O sistema hemático são sangue e medula óssea. Aí lá no livro Missionários da Luz, André Luiz nos esclarece através de Chico Xavier. O corpo humano tem as suas atividades propriamente vegetativas, mas talvez ainda não saiba que o corpo perispiritual, que dá forma aos elementos celulares, está fortemente radicado no sangue. O corpo perispiritual ele fica ligado, né, ao corpo físico através dos centros de força e célula a célula também. Então, a ligação do corpo perispiritual com o corpo físico é intensa durante a nossa reencarnação. E tudo que acontece no nosso corpo físico é um reflexo do que está acontecendo no nosso perispírito. O nosso corpo físico ele é moldado pelo perispírito. Então, o perispírito toma a forma de como a gente vai ser nessa encarnação, de que aparência a gente vai ter, e o corpo físico fica por cima dele, tomando essa forma que o perispírito tem. E é ligado, o corpo físico e o corpo perispiritual é ligado um ao outro através dos centros de força, ou chakras, e célula a célula. Tanto que quando é feito o desencarne, como nós já vimos aqui em capítulos anteriores, tem de ser desligado célula a célula, é um processo lento, demorado, para que o perispírito, então, possa sair e se libertar do corpo físico. Na organização fetal, o patrimônio sanguíneo é uma dádiva do organismo materno. Logo após o nascimento, inicia-se o período de assimilação, diferente das energias orgânicas em que o eu, reencarnado, ensaia a consolidação de suas novas experiências.
e somente aos 7 anos de vida comum começa a presidir, por si mesmo, ao processo de formação do sangue, elemento básico do equilíbrio ao corpo perispirítico, ou forma pré-existente, no novo serviço iniciado. O sangue, portanto, é como se fora o fluido divino que nos fixa as atividades no campo material. E em seu fluxo e refluxo incessantes na organização fisiológica, nos fornece o símbolo do eterno movimento das forças sublimes da criação infinita. Quando a sua circulação deixa de ser livre, surge o desequilíbrio ou enfermidade. E se surgem obstáculos que impedem o seu movimento de maneira absoluta, então sobrevém a extinção do tônus vital, no campo físico, ao qual se segue a morte com a retirada imediata da alma. Então, ele vai explicando como que o princípio vital faz com que a gente possa permanecer vivo através da respiração e através do sistema hemático. O homem encarnado se nutre, portanto, de alimentos sólidos e líquidos que absorve pelo sistema digestivo, de ar atmosférico que absorve pelo sistema respiratório e pela pele, de energias espirituais, fluidos e raios cósmicos que absorve pelos centros de força, ou chakras. Centros de força, também chamados de chakras, vórtices, centros vitais, centros energéticos, canais energéticos, discos energéticos, cones energéticos, padmas, transdutores de energia, etc. Todos alguns nomes aí que são dados aos centros de força. Então, a gente se nutre nesses três prismas, né? Pelos alimentos, pelo ar e pelas energias espirituais que são absorvidas pelos centros de força. Os centros de força ou chakras não constituem parte intrínseca da estrutura do espírito, pois são instrumentos desenvolvidos no corpo espiritual com o fim de realizar as adequações devidas entre os aspectos exteriores e interiores da realidade espiritual do ser imortal. Isso está na obra O Passe, seu estudo, suas técnicas, sua prática. Então, o perispírito, os chakras, né, ou centros de força, eles não são visíveis aos olhos dos seres humanos, mas eles são estruturas importantíssimas para a captação de energia espiritual. Vários estudos têm mostrado a existência no perispírito de discos energéticos, chakras, como verdadeiros controladores das correntes de energias centrífugas do espírito para a matéria ou centrípetas da matéria para o espírito, que aí se instalam como manifestações da própria vida. Isso está no livro Perispírito e Psicossoma. Então, já existem estudos que mostram que os centros de força estão lá. Então, eles emitem força do espírito para a matéria e da matéria para o espírito. Então, é um movimento, né, de dentro para fora, de fora para dentro. O Leonardo da Vinci, quando estudava o corpo humano, quando ele às vezes abria cadáveres para estudar, isso na época era até proibido, então ele fazia escondido, ele procurava, né, evidências sobre os centros de força, porque ele já tinha percebido a existência deles, mas ele não conseguiu encontrar isso visivelmente no corpo físico, mas ele já procurava, naquela época, a existência, né, física desses centros de força. No livro Centros de Força, a gente tem a seguinte frase: centros de força ou rodas são acumuladores e distribuidores de força espiritual pelos quais transmitem os fluidos energéticos. Então, é isso aí, né? Por que a gente está falando tudo isso? Porque o passe vai transpassar os centros de força. Ele vai fazer com que os centros de força se equilibrem pela energia que passa por eles, né? Então, eles são fundamentais para que a gente possa estar equilibrado, tanto física, quanto espiritualmente, quanto psicológica e emocionalmente.
nós desequilibramos os chakras com as nossas intempéries, né? Com os nossos problemas, com as nossas crenças limitantes, o nosso nervosismo no dia a dia. Nós desequilibramos aquilo que precisa estar equilibrado para que o nosso corpo físico e espiritual tenha saúde em abundância. Então, como que a gente faz para deixá-los equilibrados? Estando sempre com um pensamento elevado, estando sempre com pensamento no amor, não deixando com que as coisas externas interfiram na nossa harmonia. E isso é muito difícil, né? Estando encarnado aqui na Terra, é muito difícil, porque muitas vezes a gente está tranquilo na nossa casa e uma pessoa chega com uma energia extremamente negativa e acaba abalando, né? A gente sente aquela energia, a gente acaba sentindo, porque é jorrada em nós e a gente às vezes se desequilibra. É nisso que nós precisamos trabalhar, né? Nesse equilíbrio. Independente do que vem de fora, trabalhar esse equilíbrio. É difícil, mas é exercício diário e a gente precisa começar a buscar fazer isso. De que modo o magnetismo atua sobre o corpo físico através do passe? Os centros vitais do perispírito guardam correspondência com um conjunto de corpúsculos, plaquetas, tecidos, órgãos, etc., que, integrados entre si, vão formar toda a nossa organização física. O fluido magnético é o veículo por meio do qual todos se influenciam reciprocamente. Esse fluido, obedecendo à consciência profunda, atua através do perispírito sobre todos esses elementos constitutivos do corpo físico, em particular a corrente sanguínea e os tecidos orgânicos. No indivíduo são e bem equilibrado, pode-se admitir que a tensão magnética é normal. Em todos os casos, se essa tensão é aumentada, produz-se um aumento da atividade orgânica. Se, ao contrário, é diminuída, a atividade orgânica diminui. E em ambos os casos, o equilíbrio funcional se rompe. É fácil compreender que, aumentando a tensão onde ela está diminuída e diminuindo onde ela está muito considerável, levam-na pouco a pouco ao seu estado normal. E o conjunto das funções orgânicas retoma o equilíbrio que constitui a saúde, com a condição, todavia, de que os órgãos essenciais à vida não sejam muito profundamente alterados. Isso está lá no livro do Médium Curador, no capítulo 4. Né? Não, está no livro A Gradação das Faculdades Curadoras, no capítulo O Livro do Médium Curador, no capítulo 4, né? Que é o capítulo 4. Então, assim, essa atividade do passe dentro do nosso sistema vai influenciar diretamente no reequilíbrio dos chakras. Se ele está girando com muita força, está com muita energia, ele vai fazer ele girar no movimento perfeito. Se ele está girando muito lentamente, pouco energizado, ele vai fazer com que ele gire mais rápido. Então, o passe vai atuar ali nos centros de força de maneira a equilibrar esses centros de força, que foram desequilibrados pelos nossos intempéries. No terreno das vantagens espirituais, é imprescindível que o candidato apresente uma certa tensão favorável. Essa tensão decorre da fé. Certo não nos reportarmos ao fanatismo religioso ou à cegueira da ignorância, mas sim à atitude de segurança íntima, com reverência e submissão diante das leis divinas. Isso está lá num dos domínios da mediunidade, né? André Luiz, ele sempre começa falando sobre os centros de força do coronário, que é o chakra que fica no topo da nossa cabeça e voltado para o cosmos, né? Voltado para cima, até chegar do coronário, passando pelo frontal, laríngeo, cardíaco, esplênico, gástrico, básico, genésico, que é o chakra da nossa ligação com a Terra, ele é voltado para a Terra. A maioria das literaturas que trabalham a questão dos centros de força geralmente começam
do básico e vão subindo até chegar ao coronário. Não importa, né? O que importa é a gente saber que os três básicos, que são o genésico, o básico e o gástrico, esses três aqui, eles formam os chakras que são a ligação nossa com o planeta Terra. Eles são chakras de questões mais materializadas. O cardíaco, ele faz a ligação entre os três chakras básicos e os três chakras superiores, que são o laríngeo, frontal e coronário. Desculpa. O básico, né, geralmente, ele não é subdividido, ele é contado como um só, como está na imagem aqui, ó. 1, 2, 3, cardíaco, 1, 2, 3, né? Geralmente é nessa divisão aqui que a gente trabalha, com os 7 centros de força. Então, agora vamos ver um pouquinho sobre cada um deles. Lá no livro Entre a Terra e o Céu, também ditado por André Luiz. Então, ele diz assim: o chakra ou centro de força coronário. Nele, assenta a ligação com a mente, fulguramente sede da consciência. Esse centro recebe, em primeiro lugar, os estímulos do espírito, comandando os demais, vibrando, todavia, com eles, em justo regime de interdependência, considerando que os fenômenos do corpo físico e satisfazendo aos impositivos da simplicidade. Dele emanam as energias de sustentação do sistema nervoso e suas subdivisões, sendo o responsável pela alimentação das células do pensamento e o provedor de todos os recursos eletromagnéticos indispensáveis à estabilidade orgânica. É por isso o grande assimilador das energias solares e dos raios da espiritualidade superior, capaz de favorecer a sublimação da alma. Então, é pelo chakra coronário que nós recebemos tudo que vem do cosmo, todas as influências dos astros, do sol, de tudo que está no cosmo, no universo como um todo. E também da espiritualidade superior. Então, ela envia pelo chakra coronário, que vai lá na glândula pineal, que é no centro da nossa cabeça, e a glândula pineal transmite para o chakra frontal, que é esse que fica aqui no meio dos dois olhos, que a gente chama de terceiro olho. Esse chakra frontal vai distribuir essas informações para o nosso cérebro, que vai distribuir para todas as nossas células. Então, é assim que acontece o processo. O chakra frontal, o centro cerebral contíguo ao centro coronário, que ordena as percepções de variada espécie, percepções essas que, na vestimenta carnal, constituem a visão, a audição, o tato e a vasta rede de processos de inteligência que dizem respeito à palavra, à cultura, à arte e ao saber. É no centro cerebral que possuímos o comando do núcleo endócrino, referente aos poderes psíquicos. Né? Então, a gente está aí, esses dois chakras, o coronário e o frontal, eles vão trabalhar diretamente ligados com a mediunidade, com todas as relações mediúnicas que nós temos. O laríngeo, que é esse que fica na garganta, é o chakra da comunicação. Em seguida, temos o centro laríngeo, que preside os fenômenos vocais, inclusive as atividades do timo, da tireoide e das paratireoides, controlando notadamente a respiração e a fonação. É importante a gente se lembrar, né? A gente já falou bastante sobre chakras, a gente teve um curso sobre os centros de força, que quando a gente tem um problema físico num lugar específico, por exemplo, a gente tem um problema aqui na garganta, né? É porque a gente está com esse chakra laríngeo desequilibrado. Então, a gente precisa equilibrar esse chakra para que a nossa garganta volte a funcionar a pleno vapor. Então, todos os problemas físicos estão relacionados diretamente ao desequilíbrio que nós proporcionamos a um dos centros de força. O cardíaco sustenta os serviços da emoção e do equilíbrio geral, dirigindo a emotividade e a circulação das forças básicas. Por isso que tudo que vem de sentimentos, de emoções, a gente fala que está no coração, né? Meu coração sentiu, porque as emoções estão diretamente ligadas a esse centro de força, que é o centro cardíaco, que está ligado ao coração.
O gástrico se responsabiliza pela penetração de alimentos e fluidos em nossa organização e pela digestão e absorção dos alimentos densos ou menos densos que, de qualquer modo, representa concentrados fluídicos penetrando-nos a organização. Esplênico. O esplênico fica na altura do umbigo, mais ou menos. No corpo denso, está sediado no baço, regulando a distribuição e a circulação adequada dos recursos vitais em todos os escaninhos do veículo de que nos servimos, determinando todas as atividades em que se exprime o sistema hemático, dentro das variações de meio e volume sanguíneo. E o genésico, que é o básico, né? A gente chama de básico também, que é o virado para a terra, em que se localiza o santuário do sexo, como o templo modelador de formas e estímulos. Por isso mesmo, guiando a modelagem de novas formas entre os homens ou o estabelecimento de estímulos criadores, com vistas ao trabalho, à associação e à realização entre as almas. Então, essas são as funções de todos os centros de força que nós temos. O centro coronário, instalado na região central do cérebro, é a expressão máxima do veículo perispiritual, o mais significativo em razão do seu alto potencial de radiação, de vez que nele assentaria a ligação com a mente. Mas lembrando, é importante que todos estejam equilibrados, desde o coronário até o básico, para que o nosso funcionamento físico, intelectual, espiritual, emocional esteja perfeito. Né? É importante o funcionamento global dos chakras. No livro Energia dos Chakras e o Poder Terapêutico da Fé, da Meditação e da Oração, de Alírio Cerqueira, ele diz assim: o fluxo das energias divinas flui para dentro do corpo através do chakra coronário. Como os chakras estão intimamente ligados à medula espinhal e aos gânglios nervosos existentes ao longo do eixo central do corpo, a energia sutil flui para baixo, passando pelo chakra coronário, que a distribui para as partes do corpo e órgãos apropriados, transformando-se em energia condensada a partir da secreção de hormônios. Dessa forma, todo o corpo é estimulado pela liberação hormonal na corrente sanguínea, que, mesmo em diminutas quantidades, tem uma ação extremamente poderosa em todo o organismo. O passe magnético, principalmente quando impulsionado pela prece sincera, fortalece a vontade do paciente na obtenção da cura, potencializando a atuação do fluido cósmico na magnetização dos agentes microscópicos que auxiliarão na recomposição do equilíbrio do corpo físico. Propicia, então, condições favoráveis ao funcionamento de todo o campo fisiológico, facilitando a circulação e a produção de anticorpos e de recursos que imunizam e combatem as enfermidades, defendendo o campo físico das invasões bacterianas e reduzindo ou eliminando fatores que predispõem a doenças. Então, o passe magnético ele vai atuar no nosso campo vibracional e físico de maneira amplificada, né? Contribuindo para a nossa cura em todos os aspectos, principalmente quando a pessoa que recebe o passe tem uma fé inabalável. Ele vai propiciar essa cura de maneira mais rápida. Como podemos encarar o passe magnético no campo espírita do ponto de vista da medicina humana? Essa é a pergunta que abre o capítulo 15, né, em Evolução em Dois Mundos. Reconhecendo-se a capacidade do fluido magnético para que as criaturas se influenciem reciprocamente, com muito mais amplitude e eficiência, atuará sobre as entidades celulares do estado orgânico, particularmente as sanguíneas, e as histiocitárias, determinando-lhes
o nível satisfatório à migração ou à externa mobilidade, fabricação de anticorpos ou ainda a improvisão de outros recursos combativos e imunológicos, na defesa contra invasões bacterianas, na redução ou extinção dos processos patogênicos, por intermédio de ordens automáticas da consciência profunda. Então, o passe magnético ele vai atuar diretamente no corpo físico e, como ele é uma energia inteligente, ele sabe exatamente onde ele precisa atuar com mais força, onde o corpo está mais debilitado. Então, isso é uma noção importante que a gente precisa ter, porque a gente não precisa colocar a mão quando o passista, o médium passista, está enviando o passe, ele pode ficar com as mãos suspensas, ele não precisa colocar a mão em nenhuma parte do corpo da pessoa. A energia é inteligente, então ela vai onde é necessário que ela vá. Não é o médium passista que tem de colocar a mão mais próxima do lugar que está mais necessitado. Não. É a energia que vai fluir ali mesmo. Toda queda moral dos seres responsáveis opera certa lesão no hemisfério psicossomático, ou perispírito, a refletir-se em desarmonia no hemisfério somático ou veículo carnal, provocando determinada causa e sofrimento. Então, foi aquilo que a gente comentou. Nosso desequilíbrio, a nossa raiva, o rancor, ódio, a nossa falta de paciência, isso vai causar o desequilíbrio lá no nosso perispírito, lá no nosso chakra localizado no nosso perispírito. E esse desequilíbrio, se for permanente, se a gente continuar com um pensamento repetitivo, isso vai se tornando uma doença física associada ao chakra que nós estamos danificando com a nossa atitude. A dor, portanto, dessa ou daquela forma, é sempre uma situação de alarme ou emergência, mais ou menos durável no império orgânico, requisitando o socorro externo da medicina do corpo ou da alma, na execução do alívio da cura. Então, como tudo parte lá do nosso corpo espiritual, que nós danificamos primeiro, e depois vem para o corpo físico, quando chega no corpo físico, é necessária a medicina da terra, para poder contribuir com a cura daquele problema no corpo físico. Mas também é necessária a medicina da alma, porque se começou lá e a gente cura só no corpo físico, aquilo não vai ter fim. A gente precisa curar também no corpo espiritual, para que então a cura seja perpetuada no corpo físico. Pelo passe magnético, no entanto, notadamente naquele que se baseia no divino manancial da prece, a vontade fortalecida no bem pode soerguer a vontade enfraquecida de outrem, para que essa vontade novamente ajustada à confiança magnetize naturalmente os milhões de agentes microscópicos a seu serviço, a fim de que o estado orgânico, nessa ou naquela contingência, se recomponha para o equilíbrio indispensável. Então, o passe magnético vai atuar diretamente, né, nos centros de força, lá no perispírito, para que essa cura venha de onde ela começou para o corpo físico. Então, é sempre o processo de vamos buscar onde começou, onde iniciou esse processo. Lá no corpo espiritual, no centro de força tal. Então, trabalhando lá, harmonizando lá, a gente vai também harmonizando o nosso corpo físico. A importância da prece é destacada aí por André Luiz. Assim, é que orar em nosso favor, precisamos orar por nós mesmos, é atrair força divina para a restauração de nossas forças humanas. E orar a benefício dos outros ou ajudá-los através da energia magnética, à disposição de todos os espíritos que desejem realmente servir, será sempre assegurar-lhes as melhores possibilidades de auto-reajustamento, compreendendo-se, porém, que se o amor consola, instrui, ameniza, levanta, recupera e redime, todos estamos condicionados à justiça que aqui voluntariamente nos rendemos perante a vida eterna. Justiça que preceitua, conforme o ensinamento do nosso Senhor Jesus Cristo,
Seja dado isso ou aquilo a cada um segundo as suas próprias obras, cabendo-nos recordar que as obras felizes ou menos felizes podem ser fruto da nossa orientação todos os dias. E por isso mesmo, todos os dias será possível alterar o rumo do nosso próprio roteiro. Então, o que ele está falando? A gente deve sim fazer oração, a gente deve estar em prece sempre. Mas a gente precisa fazer uma autoanálise para perceber o que eu estou plantando, para entender o que eu estou colhendo. Então, a minha colheita é fruto do meu plantio. Se eu plantei laranja, eu não vou colher uva. E ele está dizendo que nunca é tarde para mudar o rumo. Olha lá, todos os dias será possível alterar o rumo do nosso próprio roteiro. Ou seja, recebemos o passe, estamos em oração, agora precisamos mudar a nossa atitude. Porque é a nossa atitude que vai fazer com que aquilo se perpetue em nós. A mudança de atitude é que vai fazer com que a nossa rota se modifique e o nosso plantio se modifique e a nossa colheita, então, se modifique também. É isso que ele está falando. Qual a velocidade da emissão fluídica de um passe? A questão envolve, na base, o estudo da partícula do pensamento, em sua composição, de estrutura e potencial, para o que ainda não possuímos qualquer recurso das definições humanas. Então, não tem como a gente medir isso, né? Conforme ele fala. Então, aqui nós encerramos o capítulo 15, que é sobre o passe magnético. Vamos para o capítulo 16, que é bem pequenininho mesmo, que fala da determinação de sexo. O capítulo 16, ele inicia, como todos os capítulos da segunda parte, com um questionamento, que é o seguinte: devemos encarar a possibilidade de a ciência humana patrocinar a determinação de sexo no início da gestação? Essa é a pergunta que vai gerar o capítulo. E o capítulo é isso que está nesse slide aqui, só, é essa resposta aqui. Compreendendo-se que nos vertebrados o desenho gonadal, os desenhos sexuais, dos órgãos sexuais, se reveste de potencialidades bissexuais no começo da formação. Então, os órgãos sexuais do homem e da mulher são muito parecidos, mas no homem se desenvolve o testículo, na mulher esse testículo fica atrofiado, né? Então, por isso que ele fala potencialidades bissexuais no começo da formação. No começo da formação é igual, depois é que vai se desenvolver de modo diferente. É claramente possível a intervenção da ciência terrestre na determinação do sexo. Então, ele diz que é possível. Na primeira fase da vida embrionária. Contudo, aí vem uma adversativa, né? Então, ao contrário disso, importa considerar que semelhante ingerência na esfera dos destinos humanos traria consequências imprevisíveis à organização moral entre as criaturas, porque essa atuação indébita se verificaria apenas no campo morfológico, ou seja, essa alteração, né, você vai lá e interfere, né, no iniciozinho da gestação, vai lá, coloca um hormônio feminino, masculino, enfim, não sei como que é o processo, e interfere ali na formação do embrião, para ele ter o sexo que você quer. Só que isso só vai se transfigurar no corpo físico. Então, por isso que ele fala ali, na estrutura morfológica, só no campo morfológico. Então, no corpo físico, você vai ter o desenvolvimento de uma menina ou de um menino, impondo, talvez, inversões desnecessárias e imprimindo graves complicações no foro íntimo de quantos fossem submetidos a tais processos de experimentação, positivamente contrários à inteligência que reflete a sabedoria de Deus. Então, ele está dizendo o seguinte: se aquele serzinho que está na barriga da mãe tinha como destino ser uma menina, e aí a intervenção da medicina aconteceu e ele veio como um menino, mudou o corpo físico, mas o espírito continua tendo a necessidade de ser uma menina. Percebe? Então vai ser uma menina dentro de um corpo de menino, porque aconteceu uma interferência aí humana, tá? É isso que ele está dizendo. E isso não estava aí nos planos. Foi o homem que fez essa interferência.
pela sua vaidade, pelo seu ego, pelo seu desejo, né? E não pela aceitação daquilo que é. Para melhor compreensão do assunto, vejamos, então é só isso o capítulo, né? Então agora vamos acrescentar algumas informações aí. Vejamos de forma sintética o que Emmanuel afirma em seu livro Vida e Sexo, psicografado pelo médium Chico Xavier. Quando errante, pouco importa ao espírito encarnar no corpo de um homem ou de uma mulher. O que o guia na escolha são as provas porque haja de passar, afirmam os imortais em O Livro dos Espíritos, na questão 202. A vida espiritual pura e simples rege-se por afinidades eletivas essenciais. Contudo, através de milênios e milênios, o espírito passa por fieira imensa de reencarnações, ora em posição de feminilidade, ora em condições de masculinidade, o que sentimenta o fenômeno da bissexualidade, mais ou menos pronunciados em quase todas as criaturas. O espírito, ao renascer entre os homens, pode, obviamente, tomar um corpo feminino ou masculino, atendendo-se ao imperativo de encargos particulares em determinado setor da ação ou ao cumprimento de obrigações regenerativas. Então, o espírito não tem sexo. Ele vai reencarnar num corpo de homem ou num corpo de mulher de acordo com aquilo que ele vai fazer lá na sua programação reencarnatória, para passar por determinadas experiências que para ele são importantes para o seu aprendizado. Então, é esse o objetivo. Né? O objetivo não é ser homem ou ser mulher, é poder, a partir da experiência feminina ou masculina, ter o aprendizado necessário para que ele possa evoluir. O nosso objetivo é sempre evolução. O homem que abusou das faculdades genésicas, arruinando a existência de outras pessoas com a destruição de uniões construtivas e lares diversos, é, em muitos casos, induzido a buscar nova posição no renascimento físico, em corpo morfologicamente feminino, aprendendo, em regime de prisão, a reajustar os próprios sentimentos, ocorrendo o mesmo com a mulher que tem agido de igual modo, certo? Então, assim, você abusou do corpo físico feminino, ou você abusou do corpo físico masculino. Numa próxima encarnação, você vai vir com um corpo físico diferente daquele que você veio anteriormente, né? Se você veio homem, você vai vir mulher. Se você veio mulher, você vai vir homem, para poder passar pelos aprendizados necessários para que esse abuso não ocorra novamente. Em muitos casos, espíritos cultos e sensíveis, aspirando a realizar tarefas específicas na elevação de agrupamentos humanos e na elevação de si próprios, rogam aos instrutores espirituais que os assistem a própria internação no campo físico, em vestimenta carnal oposta à estrutura psicológica pela qual transitoriamente se definem. Então, assim, muitas vezes o próprio espírito pede para, por exemplo, o espírito sempre reencarna como mulher, né? E ele chega um dado momento que ele fala assim, eu gostaria de dessa encarnação ir como homem, porque eu preciso aprender determinadas coisas que como mulher eu não vou conseguir. Então, às vezes, o próprio espírito pede para mudar de sexo naquela reencarnação. Então, pessoal, por hoje foi isso. Essa foi a bibliografia que a gente utilizou aí na nossa live de hoje. Eu espero que eu tenha esclarecido para vocês tudo direitinho sobre o passe, sobre a questão da mudança da possibilidade de mudança de sexo, né? Enquanto o serzinho está sendo tá lá no processo de gestação, né? Gratidão a todos pela presença, gratidão a todos pela companhia, pessoas encarnadas, desencarnadas, espíritas, não espíritas, que assistiram presencialmente ou que vão assistir depois. Gratidão. Namastê. Até a próxima sexta. A gente está no finalzinho do livro, né? Daqui a pouco a gente termina essa obra maravilhosa que nós estamos estudando. Namastê. Até a próxima sexta. Beijo no coração.